Meditação, segunda morte, João capítulo 5, versículo 28 e 29, ARC. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. A verdade é que aqueles que morrerem sendo justos, ou em Cristo, um dia ressuscitarão com um corpo incorruptível, e glorioso e imortal. Mas aqueles que morrerem no pecado e na iniquidade, um dia ressuscitarão, mas não para viverem eternamente, mas sim para morrerem outra vez, pois voltaram os seus corpos mortais para morrerem outra vez. E isso é a segunda morte, e assim serão lançados vivos no lago de fogo, assim como o anticristo será lançado vivo com seu corpo carnal. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, ARC. E a besta foi presa aí, com ela, o falso profeta, que, diante dela, fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Muitos podem dizer, mas a Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, ARC. E, agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Agora basta entender em que conceito Paulo diz carne e sangue, pois ele diz, Efésios capítulo 6, versículo 12, ARC, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então carne e sangue são pessoas mortais. Então na primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo 50, está dizendo que uma pessoa mortal não poderá viver no reino que está por vir, que é o reino de Deus, mas aquele que morrer no pecado será ressuscitado no corpo mortal e receberá o castigo da segunda morte, porque um corpo incorruptível não pode morrer, mas sim um corpo mortal. Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15, ARC. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Procuremos, pois, viver uma vida no Espírito, para que possamos ganharmos um novo corpo como recompensa, pois se vivermos na carne teremos uma recompensa da carne, que é a morte. Romanos capítulo 8, versículo 13, ARC. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.